Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre tipos de tintas, tanto com relação às superfícies, quanto com relação aos acabamentos, vantagens e desvantagens de cada tipo. Vamos lá? Então, pessoal, para facilitar, na verdade, esse mercado das tintas, né, essa indústria das tintas está sempre se renovando. Então, na verdade, o que eu vou falar aqui é um guia muito básico, tá? Mas existem já algumas outras novidades que eu vou deixar de bônus no finalzinho desse vídeo. Então, fica lá até lá para assistir umas novidades aí do mercado. Mas, basicamente, eu vou dividir em duas categorias de tipos de tintas. Para eu usar em paredes, então paredes de alvenaria, né, de tijolo, cimento, reboco, essas coisas, e tintas que eu vou usar para madeira e metal, que normalmente são os materiais das portas e janelas de uma construção. Então, para as paredes, eu separei aqui 3 tipos de tintas que são as mais básicas, as mais utilizadas. A primeira delas é a tinta látex. A tinta látex tem como vantagem principal o fato dela ser uma tinta econômica. Ela é uma tinta que tem uma rentabilidade alta, então torna ela econômica e é de fácil aplicação. Qualquer pessoa com um pouco de conhecimento consegue aplicar uma pintura em tinta látex. Mas quais são as desvantagens da tinta látex? Ela é uma tinta que ela é porosa, portanto ela não é lavável. E principalmente quando são cores mais fortes, vamos supor, você tem uma parede lá na tua casa que é verde escura. E você precisa dar uma limpadinha porque ali, sabe onde o sofá encosta? Às vezes vai ficando manchado. Você vem com a buchinha e esfrega. O que acontece na hora que você olha para a buchinha? A tinta sai na buchinha. Então a tinta látex, ela não é lavável, ela sai junto, então você vai tirando esses pedacinhos. E daí, quando se trata de cores mais fortes, isso começa a manchar, então não é indicada a lavagem desse tipo de tinta, de pintura. E pelo mesmo motivo, ela não é muito indicada para áreas externas, por causa da chuva, né? Então a chuva vai lavando essa tinta com o passar do tempo. O segundo tipo de tinta, que hoje em dia eu acho que é a mais utilizada em alvenaria, né, então em paredes, é a tinta acrílica. Com a tinta acrílica você consegue, para começar, diversos acabamentos. A tinta látex, ela é fosca, tá? Por definição ela é fosca. A tinta acrílica, ela forma sobre a parede uma película impermeável e ela oferece 3 tipos, que eu estou me lembrando, 3 tipos de acabamento. Ela pode ser fosco, ela pode ser semi-brilho e ela pode ser brilhante. Eu particularmente não gosto muito da brilhante nem da semi-brilho, eu prefiro a tinta fosca. Porém, quanto mais brilhante, significa que além da textura mesmo da tinta, ela cria uma película a mais, que é o que permite esse brilho maior. Então ela se torna mais resistente. Esteticamente eu não gosto muito, mas é uma questão de gosto, né? E ela é mais resistente quanto mais brilhante ela for. Então, vantagens. A primeira vantagem é essa. Ela cria essa película protetora, então ela se torna mais lavável do que a látex. Ela não é aquela tinta que você pode esfregar mesmo, mas a hora que acontece essa mesma situação do sofá, você passa ali um paninho úmido, uma buchinha, não sai a tinta na buchinha. Então, ela é mais durável e por isso mesmo é mais indicada para áreas externas. Pode usar tanto a área interna quanto a área externa, então ela é mais versátil do que a látex. Qual a desvantagem? A desvantagem é que ela tem um custo maior. O custo dela com relação à látex é bem maior. E dependendo do acabamento que você procura, então mais brilhante, acetinado, fosco e tal, altera também bastante essa questão do custo. E em terceiro lugar, eu coloquei a tinta epóxi. A tinta epóxi, ela é usada em ocasiões, em situações muito específicas. Então ela é extremamente lavável,
ela cria realmente essa película impermeável na parede. Ela não serve para impermeabilizar a parede. Impermeabilização de construção é assunto para outro vídeo. Mas a tinta epóxi, o fato dela ser impermeável, permite que a gente use essa tinta em áreas como banheiro, lavabo, cozinha. No caso do banheiro e da cozinha, do banheiro, por exemplo, não é indicado dentro do box, né? Dentro do box onde tem ali o chuveiro todos os dias e tal. Mas fora do box é bem comum, inclusive, de ser usado. A pessoa às vezes não quer revestir tudo com um azulejo, né, com revestimento, então ela pinta o restante do banheiro com tinta epóxi, que vai ter uma performance melhor do que se pintar apenas com a tinta acrílica. Na cozinha a mesma coisa, por quê? Porque a cozinha, a questão não é tanto a umidade, porque logicamente também atrás da pia, ali onde eu tenho muita umidade direto, não é indicado. Mas na parede oposta ou na parede atrás do fogão, por exemplo, eu posso perfeitamente passar uma tinta epóxi. Ela sendo lavável, essa gordurinha que inclusive fica impregnada no revestimento quando ele existe, eu posso lavar. Então, a tinta epóxi ela é mais indicada para áreas úmidas. Inclusive, ela pode ser aplicada sobre azulejos. Vocês já devem ter visto aí, no Pinterest tem bastante desses DIYs, né? Faça você mesmo, de transformações baratas. Porque apesar da desvantagem da tinta epóxi, seu custo, porque ela é bem mais cara do que as outras tintas, a vantagem é que ainda assim é mais barato do que quebrar o revestimento e fazer um novo. Então esse seria um uso interessante para a tinta epóxi. E esse brilho que ela tem, porque o fato dessa película que ela cria impermeável, promove um certo brilho. Esse brilho, às vezes, ele não é desejável por uma questão estética, mas às vezes a questão funcional se sobrepõe à questão estética e daí a gente usa a tinta epóxi porque ela é mais resistente, mais durável. Então, como desvantagem, eu colocaria principal mesmo o custo. Bom, isso para as paredes. E daí para as superfícies de madeira e de metal, eu vou colocar apenas um tipo de tinta que se divide em dois subtipos, que é a tinta esmalte. A tinta esmalte, ela pode ser aplicada em superfícies de madeira, de metal, e ela tem dois subtipos de tinta, que pode ser a base de água ou a base de solvente. Qual que é a diferença entre os dois? Bom, o nome já diz, né? O esmalte à base de água é a base de água. Então, o que isso traz para a tinta em termos de performance de tinta? Ela tem um cheiro um pouco mais suave, ela seca mais rápido e tem uma facilidade na aplicação. Por quê? Então, vamos supor, você tem ali uma janela para pintar de ferro ou de madeira, não importa, e você passou a primeira demão de tinta. Normalmente, quando você vai pintar uma superfície nova, é entre 2 e 4 demãos, dependendo da cor que você vai escolher. Mas você passou ali a primeira demão. Ela leva um tempo para secar, o fabricante, daí isso é de acordo com cada marca, com cada fabricante, com cada temperatura, né? Você tem que dar um tempo entre demãos. Varia entre 6 horas, 8 horas entre demãos. O que você faz com aquele pincel? Você lava na água corrente, num tanque. Lavou, secou, está prontinho para usar da próxima vez. Então ele é fácil, principalmente com relação aos materiais que você precisa. Então o pincel, o rolinho, é muito fácil de limpar para manter eles para as próximas demãos. E além do mais, se respingam um pouquinho no piso, é fácil de limpar. Então você deu uma respingadinha, manchou um pouquinho a parede, saiu um pouquinho ali do traçado que era esperado, é fácil de corrigir, porque é a base de água. Então enquanto está úmido, você vai ali com um paninho, limpou, está resolvido. Qual que é a desvantagem do esmalte à base de água? Como ele é a base de água, apesar dele ser indicado para superfícies de madeira, de metal, tudo mais, ele tem menor resistência, né? Então, ele é menos durável, a pintura com esmalte à base de água, do que o outro tipo. E o custo dele é um pouquinho maior, mesmo porque ele é uma tinta novidade, não é mais novidade, mas é mais
tecnológico, digamos, do que o esmalte à base de solvente. Então já vamos entrar nessa parte aí. O esmalte à base de solvente, quais que são as vantagens? Ele tem maior resistência, porque, de novo, aquela mesma película, o verniz dele, né, o material dele, ele cria essa película totalmente impermeável, mesmo porque se ele é à base de solvente, vocês já devem saber que água e óleo, elas não se misturam, então qualquer material gorduroso, ele repele a água. Então ele, só por esse fato, ele já se torna mais resistente à água do que o esmalte à base de água, né? Porque ele é a base solvente, que é uma base oleosa. Por esse motivo, assim como a tinta acrílica, ele é mais indicado para áreas externas. Então, se você vai pintar uma porta de um banheiro, por exemplo, ou de um quarto que é de madeira, não faz muita diferença. Você pode pintar a base água, a base óleo, solvente, que não vai fazer muita diferença. Mas se você for pintar uma janela, que uma parte dela está para dentro e a outra parte está para fora, pegando ali sol e chuva direto, é mais indicado usar a base solvente, porque ele vai se tornar mais resistente. Além disso, ele dá um acabamento melhor, ele dá um acabamento mais fino do que a base água. Na verdade, assim, para superfícies que a gente está acostumado, assim, janela e tal, não faz tanta diferença, porque é uma diferença no detalhe mesmo. Mas tem um acabamento melhor. E, além disso, tem menor custo. E qual que é a desvantagem, então, da base solvente, já que, né, só tem coisa boa? Na verdade, é mais difícil a aplicação mesmo. Porque como a aplicação tem que ser diluída no solvente, na hora que você... O mesmo exemplo que eu usei outra vez. Usei ali o rolinho ou o pincel para pintar a primeira demão. Para eu pintar a segunda demão, se eu não cuido desse pincel, desse rolinho imediatamente, se eu não tiro ali todo o vestígio de tinta que ficou no pincel, no rolinho, eu perco esse material. Porque ele seca, ele endurece. Se vocês já se aventuraram aí a pintar coisas sozinhos, vocês talvez já tenham passado por isso. O pincel fica duro, você não consegue mais usar. Então, dá mais trabalho a questão da aplicação em si. E uma outra questão que não é menos importante, que é a parte do meio ambiente, né? Porque a base água, como é base água, ela não usa solvente. Então, o que usa o solvente é a base de petróleo, né? Então, já entra aí uma questão ambiental importante. Então, e agora eu vou falar sobre um tipo novo que surgiu aí. Talvez vocês já tenham até visto, tá muito na moda esses programas aí de reforma, né? Em vários canais na televisão passa esse tipo de programa. E existe uma novidade, eu não sei que ano exatamente isso foi lançado, mas ainda é uma grande novidade, que são as tintas multisuperfícies. Que a mesma tinta, a mesma latinha, você pega no mesmo lugar e pinta tudo, pinta o que você quiser. Inclusive eu vou deixar aí umas imagens de uma coisa que está muito em tendência, de passar como se fosse assim, você pegou um mega rolo de pintura e pintou assim uma faixa enorme da casa ou do escritório, você passou ali a mesma tinta por cima dos espelhinhos de luz, a parede, a porta, a janela, tudo naquela faixa com a mesma cor. Essa tinta, ela permite você usar a mesma tinta em várias superfícies, então isso é uma novidade que torna, é claro que por ser novidade, por ser uma tecnologia mais recente, ela tem um custo maior, mas a versatilidade dela é indiscutível, então você pode usar ela em diversas superfícies, o fabricante jura que ela é resistente, porque eu quando vejo esse tipo de coisa, tenho um pouco as minhas dúvidas, mas os engenheiros químicos aí responsáveis pelas marcas devem saber o que estão fazendo, não é verdade? Então, essa foi a dica bônus de tintas. Então, existe já hoje no mercado essa tinta multisuperfícies, que você não precisa se preocupar aonde pode passar, aonde não pode passar aonde quiser, que vai dar certo, eles garantem. Bom, gente, o vídeo de hoje foi isso, eu espero que vocês tenham gostado. Foi mais assim, um apanhado geral sobre esse assunto, que na verdade é bastante maior, assim, é bem mais abrangente do que a gente falou aqui, mas só para não ficar muito, né, muito cara de aula, de escola,
Eu vou terminando por aqui. Na semana que vem a gente volta. Não esquece de dar o like nesse vídeo, compartilha e se inscreve aqui, hein? Botãozinho vermelho, não esquece. Tchau!